O Ciro tem sido muito ácido, né? Muito duro com o Lula, não só com o Lula, inclusive foi contigo. Aí, recentemente, no programa do Bial, disse que não te apoiou porque você nunca deu um telefonema para ele para pedir o apoio, entre outras coisas. Como é que está essa relação com o Ciro, com o Cid, com o PDT? Ô, Rovai, eu vou te dar um dado. Eu acho que se eu te der um dado, vai explicar a confusão mental que o Ciro está vivendo no presente momento. Não só eu liguei para ele, como foi a única pessoa para quem eu liguei depois do resultado oficial do primeiro turno. E eu vou te contar o episódio de uma tal maneira que não tem conversa o que eu estou falando. Quando eu falo uma coisa, sabe, eu liguei para ele do meu celular. Não houve resposta, ele não atendeu o telefone. Eu estava do lado da Manuela Dávila, pedi para a Manuela ligar do telefone dela, para ver se ele reconhecia o número dela. Ele atendeu o telefone da Manuela, que falou com ele e que me repassou o telefone. Ou seja, como é que o cara vai para uma emissora de TV de grande audiência e me fala uma coisa dessa? Primeiro, ou seja, tendo uma testemunha, inclusive, né? Sabendo que tinha uma testemunha. Uma não. Eu estava numa sala de acompanhamento da apuração. Se você ligar agora para a Manuela, ela deve ter o registro, na telefônica ter o registro da ligação que ela fez, possivelmente deve ter sido 8 horas da noite daquele domingo do primeiro turno. Então você consegue localizar até a hora da chamada. E eu estou te dizendo que eu liguei do meu telefone, ele não atendeu. Eu liguei do telefone dela e ele atendeu no mesmo minuto. Mas deixa Deixa eu aproveitar essa história, porque eu estou escrevendo o volume 3 de Trapaça e eu conto uma história, acho que pouca gente sabe ou lembra. Eu coordenei a área de comunicação da campanha do Ciro em 2002. E nós sabíamos que o Ciro, antes da eleição, já semanas antes da eleição, ele não tinha chance de passar para o segundo turno. E estávamos construindo que o convencimento para que o Ciro fosse o primeiro a anunciar o apoio ao Lula. Só que no dia do primeiro turno, ele se recusou, ele se trancou no quarto, sozinho e se recusou a falar. Eu comecei a conversar com o Duda Mendonça e com o Cocho, e o Ciro dizia, não, eu tenho que receber uma ligação do Lula, porque ele tem que ligar para um derrotado. Né? E o Lula dizia, não, eu atendo o Ciro, é só ele me ligar. Então ficava aquele impasse. E o Zé Disseu, então, teve a ideia. Ligou no meu celular e fez, Lula, diz para o Ciro que foi o Lula que ligou. E eu estou aqui do lado do Lula e vou dizer que foi o Ciro que ligou. Aí entregamos os telefones, os dois se falaram, e, enfim, o Ciro foi o primeiro a aderir ao Lula no segundo turno, em 2002. No teu caso, não. Foi você não ligou, mas ele não atendeu. Em geral, quem não passa para o segundo turno, liga cumprimentando para quem passou. Claro. Funciona assim. Claro. Funciona assim. Você liga para quem passou. Eu não esperei. Eu liguei do meu telefone porque eu vi que o Ciro não ia me ligar. Eu liguei. Ele não me atendeu. Aí fala, Haddad, você tem como provar? Tenho, pô. Eu pedi para a Manuela ligar, que era a minha vice. Ela ligou. Ele atendeu. E aí ela falou, Ciro, o Haddad quer falar com você, está aqui do meu lado. Mas quem tinha pedido para ela ligar fui eu, justamente porque ele não tinha me atendido. Ou seja, qual é... Agora eu fico pensando, ele esqueceu? Ele mentiu? Ele está confuso? O que está acontecendo com esse homem? O que está acontecendo com esse rapaz? Para que isso? O que se ganha com uma bobagem dessa? Imagina o telespectador ouvindo uma pataquada dessa. Ah, ele me ligou. Porra, eu não tinha que ligar, mas eu liguei.